A nossa conversa hoje é sobre a Safiel. Você que é corintiano, especialmente os corintianos, os outros também têm interesse, afinal de contas, é um tema que pode interessar a grandes equipes e grandes clubes brasileiros, clubes intermediários, enfim, se fala muito sobre SAFs nos últimos tempos aqui no Brasil. O projeto todo, o projeto, os organizadores, aqueles que criaram esse projeto, colocaram num site, safiel.com.br. Estou abrindo a nossa conversa aqui para explicar que você vai encontrar esse portal, esse site, e pode esclarecer lá muitas dúvidas, nem todas, mas muitas dúvidas. Algumas nós vamos tentar esclarecer aqui. Esse movimento, eu vou, logo na abertura do projeto, ele conta o seguinte. O movimento Safiel não é uma promessa, é um projeto ancorado em capital estruturado, administração qualificada, governança corporativa, metas claras. O objetivo, diz o projeto, é quitar dívidas, recuperar a força esportiva e transformar o Corinthians num gigante de resultados dentro e fora de campo. Esse é o lead, essa é a abertura do projeto. Eu repito, você encontra todas as demais informações que eles entenderam como importantes no safiel.com.br. O nosso entrevistado hoje é o Carlos Teixeira, CEO desse projeto, que é integrado, aliás, o projeto, por vários empresários dos mais variados ramos de atividade. Carlos, um abraço, obrigado pela gentileza, obrigado por nos atender. Obrigado, Vanderlei. O prazer é meu e nós que agradecemos a oportunidade de falar com os ouvintes da Jovem Pan. Muito bom. Carlos, aqui no nosso podcast, quando nós comentamos que iríamos abordar esse assunto, chegaram pelas redes sociais muitas perguntas. Uhum. Torcedores querendo esclarecer dúvidas, eu imagino também, muitos conselheiros têm algumas questões e buscam esclarecimentos. Então, nós pensamos aqui, não todas, mas pensamos algumas perguntas, e o Carlos Teixeira, que está conosco hoje, terá a oportunidade de respondê-las. Mas, inicialmente, eu acho que seria legal você, de forma resumida, dar mais uma apresentação do projeto. Uhum. Resumidamente, e na sequência, eu farei as perguntas que imagino você poderá respondê-las. Fala um Tá pouquinho do bom. projeto. Tá bom, Vanderlei. Se você me permite rapidamente, só falando um pouquinho sobre quem nós somos, tá? Nós Claro. somos apenas torcedores do Corinthians. Torcedores que estavam e estão acompanhando a situação administrativa, financeira, política do Corinthians e esportiva com muita preocupação, Vanderlei. Então, nós decidimos nos mobilizarmos, né, usar toda essa indignação para construir uma proposta que seja coerente e que recoloque o Corinthians nos trilhos, tá? Nós não somos políticos, não somos, a maioria de nós também não é sócio do Parque São Jorge. Nós não temos qualquer interesse financeiro com o projeto, portanto, a nossa única preocupação é transformar o Corinthians, como você leu ali no lead do projeto, tá bom, Vanderlei? Então, Entendi. então Entendi. Pode continuar. partindo desse ponto e falando agora do projeto, Vanderlei, basicamente nós partimos do pressuposto de que a gestão no modelo do futebol dentro do modelo do clube associativo, ela está atingindo o seu fim, quer dizer que não há mais como dentro desse modelo associativo o Corinthians se recuperar. E não é nem apenas uma questão mais só de recuperação, Vanderlei, é uma questão também de se adequar a toda a transformação da indústria do futebol, né? A semana passada, até o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, disse que quer abrir o modelo associativo para que ele possa competir com os grandes clubes europeus, como é o caso, por exemplo, do Bayern de Munique, clube, aliás, que serviu de inspiração aqui para o projeto da Safiel. Então, Vanderlei, a gente parte da premissa de que o modelo de gestão do futebol pelo clube associativo chegou a um final de ciclo, né? E aí a gente pode falar de várias razões. Não é apenas a financeira, que já seria suficiente, mas não é apenas a financeira, a gente tem outras razões. A partir do pressuposto de que vai haver uma disrupção, Vanderlei, mais cedo ou mais tarde vai haver uma disrupção do modelo associativo. Nós, como corintianos, como torcedores,
não desejaríamos de que o Corinthians se transformasse numa SAF, como a gente viu aí nos outros clubes brasileiros. Mas você pode pegar todos os exemplos: Cruzeiro, Bahia, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Botafogo, todos esses clubes tiraram o futebol do modelo associativo e entregaram a gestão desse futebol para um terceiro. O que que a nossa proposta, o que que o nosso projeto propõe, Vanderlei? É que o futebol do Corinthians seja separado do clube associativo, migrado para uma nova empresa futebolística com gestão profissional, governança de alto nível, blindada contra a captura política, aonde os novos proprietários dessa nova empresa futebolística seriam o próprio Parque São Jorge e uma, uma, uma empresa que carinhosamente batizamos de Invasão Fiel, que agrupa centenas de milhares de torcedores. Então, você tem uma nova empresa futebolística que faz a gestão de forma profissional, com profissionais que não são políticos, que são os melhores nas suas posições, né? E com dois donos. De um lado, o Parque São Jorge, o clube social, que aporta todas as propriedades do futebol e as dívidas, e do outro lado, centenas de milhares de torcedores que aportam o capital. Então, para dar uma explicação rápida, eu pararia por aqui. Perfeito. Carlos, o lançamento, a gente está sabendo, acontece no final de outubro. O lançamento do Dia 28. projeto. Isso, a apresentação, né? Então, Uhum. a primeira pergunta que pinta aqui, entre aquelas que nós pensamos, é quais os problemas reais que você sente no Uhum. Conselho Deliberativo do Corinthians que podem impedir a aprovação do Safiel. Por exemplo, alguns Uhum. líderes do Corinthians, políticos do Corinthians, resistem, pelas informações, Uhum. por motivos internos. Como Uhum. isso pode travar tudo, na sua opinião, ou não? Olha, Vanderlei, veja, a última palavra vai ser do Corinthians, do clube associativo, né? Eles têm vamos dizer assim, o poder soberano de aprovar uma mudança ou não aprovar. O que nós estamos fazendo, Vanderlei, é, é, conversar, quer dizer, nós estamos conversando com todos vamos dizer assim, os conselheiros e sócios, né? No sentido de explicar o que é o projeto, explicar quais são os benefícios, não apenas para o futebol e para o torcedor, mas também para o clube associativo, né? E nós temos muitos benefícios para o clube associativo, a gente pode falar sobre eles aqui. E acho, Vanderlei, que o Corinthians está diante de uma encruzilhada e alguma mudança precisa ocorrer, né? Nós acreditamos que a parceria do Parque São Jorge com os torcedores num modelo profissional muito parecido com o modelo de Bayern de Munique, do Bayern de Munique, né, seja a melhor alternativa para que o Corinthians se modernize, pague suas dívidas, finalmente se profissionalize, né, separe política associativa de gestão futebolística, né, sem que nossa história e que nossas tradições sejam descaracterizadas, Vanderlei. Então, o que a gente não gostaria é que o conselheiro ou o sócio dissesse que gosta ou não gosta do projeto sem antes conhecê-lo. Então, nós estamos fazendo questão de conversar com todos, explicar o que é, quais são os benefícios e por que o Corinthians deveria fazer essa mudança. Obviamente, Vanderlei, que essa mudança implica numa, alteração de comando, né? Quer dizer, aqueles que detêm a gestão do futebol hoje do Corinthians estariam delegando isso para uma equipe profissional, né? Nós entendemos, Vanderlei, que diante de toda a situação, de todo o quadro e da transformação do futebol, esse é um preço pequeno e inevitável a ser pago, né? Eu acho que há aí na mão dos conselheiros e dos sócios uma oportunidade histórica de fazer a transformação da maneira correta. O clube tem uma dívida, pelo menos, são números aproximados, de cerca de 2 bilhões e 800, 3 bilhões, incluindo a Arena de Itaquera.
Como Uhum. o Safiel vai resolver isso? Essa é uma outra pergunta, sem contar só com o dinheiro inicial de 1 ou 2 bilhões, que pode não chegar para pagar toda essa nossa conversa aqui inicial. Uhum. Uhum. Qual é a resposta que você tem para isso? Perfeito, Vanderlei. Bom, antes, veja, esse projeto ele foi construído, além de ter sido construído, está sendo construído com muita transparência, né? Ele também foi construído com muita base técnica, né? Com muita base financeira, jurídica, de mercado de capitais, e sempre respeitando as questões ontológicas do corintianismo, tá, Vanderlei? Então, veja, nós temos uma meta de captação mínima, uma meta de captação que seria a mais confortável e até prevendo se a gente tiver excesso de demanda, um, 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 uma emissão extra de até 20% mais de ações. Tá? Então, nós temos um valor mínimo, um ideal e um máximo para que a gente possa captar. Estamos absolutamente confiantes de que essa meta será atingida, obviamente, respeitando-se a espinha dorsal do projeto, porque se não tiver governança, se não tiver, se isso não for uma empresa profissional, um investidor não coloca o dinheiro, né, Vanderlei? Então, disso não se abre mão. Então, assim, Vanderlei, a dívida do Corinthians hoje, você tem razão, ela está na casa, ela está se aproximando de 3 bilhões de reais. Eu acho que o último balanço apontou para uma dívida de 2 bilhões e 700. Com o aporte financeiro, Vanderlei, nós vamos sentar com todos os credores do Corinthians, e hoje a dívida do Corinthians ela tem três grandes blocos: Arena, dívida tributária e dívida civil. Né? Então, nós vamos sentar com todos esses credores e, com dinheiro em caixa, Vanderlei, discutirmos descontos para pagamento à vista. Então, só para te dar um exemplo, o estádio do Corinthians, cuja dívida está em torno de 700 milhões de reais, né? Nós recebemos informações que o contrato tem uma previsão com desconto de quase 50% para que ele seja feito com pagamento à vista. Então, com dinheiro em caixa, Vanderlei, a gente consegue reduzir bastante essa dívida se chegarmos com uma proposta concreta de pagamento aos credores. Como o projeto vai garantir, Carlos Teixeira, com Uhum, fiscalizações externas, que as ações uhum, baratas, aquelas de 50, R$ 100, para uhum, torcedores comuns, não percam uhum, valor ou força em votações futuras comparadas às de investidores, podemos chamar de ricos. Carlos. uhum. Excelente pergunta, Vanderlei. Nós desenhamos um modelo de distribuição de ações entre os torcedores que ele é o mais amplo e o mais democrático possível. Tá? Então, começando pelos mais ricos. Né? Se você tem muito dinheiro, Vanderlei, e quiser comprar ações da Safiel, você, você vai ter muita dificuldade. Deixa eu te explicar. A primeira dificuldade, Vanderlei, você não vai poder comprar mais do que 1,8% do capital de voto. Tá? Então, isso para que nenhum indivíduo tenha controle relevante sobre os demais corintianos. Essa é a primeira barreira. Segunda barreira é que apenas 30% das ações, Vanderlei, vão estar disponíveis para compra em grandes quantidades assim. Isso significa que se mais do que 60 corintianos, para ser preciso, mais do que 55 corintianos, apenas reservarem ações nesse pote reservado a quem tem o bolso maior, né, ninguém vai conseguir comprar nem esse limite máximo de 1,8, porque as pessoas serão cortadas, né, vai ser feito um rateio linear. Então, Vanderlei, de um lado, quem tem muito dinheiro não vai conseguir comprar muito, né? Não vai ter controle relevante, e do outro lado, nós vamos garantir uma pulverização popular e na classe média das ações, Vanderlei. Então, a hora que a gente chegar para uma assembleia de votos, por exemplo, eu vou ter mais de 50% do poder de voto nas mãos de populares. Porque, embora individualmente um indivíduo pobre pode ter menos poder em comparação com um indivíduo rico, mas a hora que eu divido isso por cabeça, a gente vai ter muito mais indivíduos com poucas ações. Então, no frigir dos ovos, há um equilíbrio entre
ricos e pobres, não no nível individual, mas no nível do grupo. Eu não sei se ficou clara a minha resposta, Vanderlei. Ficou. E aí, na sequência, clubes como o Cruzeiro, por exemplo, o Botafogo, você citou até na abertura alguns clubes SAFs, né? Viraram Uhum, SAFs e acabaram controlados por donos externos, deixando, perfeito. é uma crítica que acontece muito nos últimos tempos, deixando os torcedores de lado. A pergunta é: como o Safiel evitaria isso, evitaria que isso acontecesse e os torcedores perdessem voz de verdade? Olha, Vanderlei, a sua pergunta é excelente e ela me abre dois ângulos aqui para poder respondê-la, tá? O primeiro ângulo, Vanderlei, é que na Safiel, o dono, além do clube associativo, que vai receber ações proporcionais ao patrimônio que ele aporta na Safiel, né? Sem que haja qualquer redução do patrimônio dele, muito pelo contrário, para que haja valorização, tá? Os outros donos são os torcedores, são os próprios torcedores, Vanderlei. Então, é uma SAF cujos donos são os próprios torcedores. São eles que votam, junto com o Parque São Jorge, nos profissionais que tomarão conta dos conselhos estratégicos da SAF. Tá bom? Então, assim, a primeira proteção estatutária, apenas corintianos terão ações com direito a voto. Como é que a gente vai garantir isso? Para que você compre uma ação com direito a voto, você vai precisar provar um vínculo com o Corinthians, ou sendo associado do Parque São Jorge, ou sendo um fiel torcedor com um plano contratado, um plano de longo prazo contratado. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Somente corintianos poderão votar dentro da Safiel, votar nas assembleias, tá bom? O outro ângulo da sua pergunta, Vanderlei, que é muito interessante, é o que acontece com um clube quando um dono o compra, né? O que vai acontecer com o Botafogo agora se o John Textor for condenado lá na França e não tiver mais dinheiro para pagar as loucuras que ele cometeu, né? Quer dizer, isso cria um problema gigantesco para o clube. Por quê? Porque se colocou na mão de um indivíduo ou de um grupo. O que vai acontecer com o Cruzeiro a hora que o seu proprietário resolver se aposentar ou resolver que não quer mais trabalhar com futebol? Quer dizer, ele vai poder vender o clube para quem ele quiser. O torcedor não tem gerência nenhuma sobre isso. Já na Safiel, Vanderlei, qualquer mudança estrutural do modelo de governança, né, que é o que a gente chama de cláusula pétrea da nossa sistematização, depende da aprovação de 2/3 dos corintianos, né? Então, quer dizer, é virtualmente impossível que esse modelo saia das mãos dos corintianos, a menos que 2/3 dos torcedores que têm ação concordem e o Parque São Jorge também valide isso. Então, nós estamos muito protegidos, tanto no nível de indivíduos corintianos, que não terão poder relevante sobre os outros menores, quanto no nível de quem de proteger o nosso futuro, garantindo que a Safiel sempre estará na mão de corintianos e nunca na mão de donos que individualmente poderão, do dia para a noite, acordar e dizer: eu não quero mais esse clube, eu vou vendê-lo para outro. Carlos, vocês, né, os idealizadores desse projeto todo, já gerenciaram em algum momento clubes de futebol? E quais os erros de empresas de tecnologia ou de startups vocês aprenderam para evitar que o Safiel quebre por falta de dinheiro? Uhum. Olha, Vanderlei, excelente pergunta, né? Então, assim, respondendo ela logo de cara, nós não somos gestores de clubes de futebol, nós não somos do mundo de futebol, nós somos do mundo empresarial. Nós somos líderes de empresa, empreendedores, gente que entende de finanças, gente que entende de RH, gente que entende de planejamento estratégico, gente que entende de caixa, gente que entende de cultura empresarial. Quer dizer, tudo que uma organização precisa para funcionar bem, nós entendemos, né? E Quantos são? aprendemos. Quantos Olha, são? Vanderlei, no nosso grupo hoje, a gente tem 25, 28 pessoas, tá?
que colaboram e trabalham. Empresários e advogados são predominantes no nosso grupo, mas a gente tem também pessoas de comunicação, de marketing, etc. Tá? Tá. Assim, Vanderlei, qualquer empresa, né? Eu aprendi isso cedo, Vanderlei. Eu comecei o meu negócio com 19 anos e desde cedo eu aprendi que que lucro tem que gerar, que venda tem que gerar lucro, lucro tem que gerar caixa. Empresa que faz caixa, compra empresa que vende bem, né? Então, assim, os fundamentos da economia, eles valem para qualquer negócio, inclusive para um fundo, para um clube de futebol. Não é à toa que Paulo Nobre e Leila, apesar de não serem do métier de futebol, colocaram o Palmeiras nos eixos. Não é à toa que a turma do Flamengo, sem ser do mundo do futebol, colocou o Flamengo em ordem. Por quê? Porque futebol é um negócio, Vanderlei. Futebol é paixão e é negócio. Não é só paixão e não é só negócio. Futebol é as duas coisas, né? Então, todo o fundamento econômico, financeiro, Vanderlei, eu diria para você que ele foi feito com gente muito competente e nós também pedimos, Vanderlei, a participação de fornecedores, que esses sim são muito ligados ao mercado de futebol, para que eles trouxessem as idiosincrasias desse mundo para nossa atenção, tá? E tudo isso foi feito com muito cuidado. Por que incluir torcidas organizadas, como integrantes da Gaviões da Fiel, por exemplo, que muitas vezes torcidas organizadas provocam uma certa rejeição entre os próprios torcedores que não pertencem a esses grupos? Por quê? Veja, Vanderlei, nós partimos de um princípio no nosso projeto. Nós não vamos julgar o corintianismo de ninguém, nem da torcida organizada A, nem do ex-dirigente B, de ninguém, né? A empresa ela já tem mecanismos de autoproteção que impedem que qualquer acionista tome controle dela. Isso é impossível, né? Então, Vanderlei, todo corintiano vai poder deter ações, obviamente que aí é preciso cumprir os requisitos da legislação brasileira. Então, por exemplo, Vanderlei, se você quiser comprar um determinado valor de ação, um valor alto, o próprio banco vai te exigir que você envie o seu imposto de renda, a Safiel vai te exigir que você assine alguns termos, né? Dizendo que você não está ligado a atividades conflitantes. Então, assim, a Safiel, ela separa o que é dono do que é gestão e não deixa não deixa com que nenhum indivíduo, né, detentor de ações, consiga tomar controle da gestão da companhia. Então, assim, Vanderlei, não nos cabe fazer uma distinção entre nenhum corintiano, o mais rico, o mais pobre, o ex-dirigente ou da torcida organizada. O que nos coube, o que nos cabe é criar um modelo de gestão que seja blindado contra qualquer risco de um detentor de ação participar da gestão. E isso está muito bem feito. Nessa reunião, nessa próxima reunião, que você vai fazer uma reunião oficial mesmo, né, com o Conselho Uhum, Deliberativo do Corinthians. É, uhum, algum membro do Conselho pode pedir, por exemplo, que vocês mostrem, não sei se será mostrado ou não, de forma transparente os gastos iniciais, com os salários de chefes, aqueles responsáveis, pagamentos a conselhos, para ninguém achar uhum, que é a coisa toda para enriquecer aqueles que tiveram a ideia. Eu estou sendo aqui uhum. o perguntador do lado cinzento da coisa, porque é evidente que as pessoas têm dúvidas e todas serão Perfeito. colocadas. Algumas com muita clareza, outras falam de bastidores. Eu Uhum, pergunto ao CEO do projeto, porque eu sei que você está uhum. preparado para responder, não as perguntas Perfeito. doces, né? As Perfeito. perguntas esclarecedoras. Quer dizer, Não, tem algum. Vanderlei, Essa pergunta você pode esclarecer, por exemplo? posso, Vanderlei. Vamos lá. A sua pergunta me dá a oportunidade de puxar um gancho aqui maior, tá? Se tem algo que permeia todo o projeto Safiel é a transparência, Vanderlei. Nós estamos
vindo a público, debatendo isso com a comunidade corintiana. Eu e o grupo aqui, nós já calculamos mais de 200 horas de entrevistas, de reuniões com dirigentes, com torcida organizada, com torcedor comum, com influenciadores, com jornalistas. Quer dizer, tudo está sendo feito às claras, Vanderlei, né? Não existe nenhuma agenda oculta, né? Se esse conselheiro me perguntar qual vai ser o salário do CEO, a resposta para ele é muito direta. Nesse momento, nós não sabemos nem quem é o CEO. Nós não estamos nesse momento ainda do projeto, né? Nós estamos no momento de fazer com que toda a comunidade de corintianos, quer sejam torcedores não sócios do Parque São Jorge, quer sejam torcedores sócios do Parque São Jorge, entendam os princípios, as colunas que sustentam o projeto, Vanderlei. E uma das colunas que sustenta o projeto, indo na linha da sua pergunta agora, é a de publicidade e transparência. Então, Vanderlei, nós não temos nenhum. Quem vai escolher o CEO não será nenhum acionista diretamente. Os acionistas vão eleger os conselheiros de administração, e são esses conselheiros de administração que vão estar mandatados para escolherem o CEO. Tá? Qual vai ser o salário desse CEO, Vanderlei? Eu não sei responder agora, né? Entretanto, eu diria que vai ser um salário compatível com o mercado, né? E que nós vamos buscar não só o CEO, Vanderlei, mas os melhores profissionais para cada posição, respeitando o plano de negócios e o orçamento da Safiel, que agora passa a ter um viés profissional, de atingimento de metas, e não um viés político, onde muitas vezes você contrata, demite ou decide salários com base em apoios políticos, ou porque houve um apoio na eleição passada, ou porque vai haver um apoio na eleição futura, né? Então, Vanderlei, nós estamos partindo para um modelo profissional e impessoal. No antigo X, né, surgiu aí Uhum, a conversa de que o Safiel recebe o Corinthians sem dinheiro nenhum inicialmente. uhum, Então, como uhum, responder que os idealizadores não estão pegando o controle sem investir de verdade? Qual é a uhum. resposta para essa jogada? Excelente pergunta, Vanderlei. E a resposta é muito elegante, muito simples também, tá? Nós vamos entregar a proposta para o presidente Osmar Stabile no dia 28, tá? E um dos capítulos da nossa proposta, Vanderlei, vai ser um cronograma com 7 passos para que isso aconteça, tá? Então, o primeiro passo é o passo que vai ser dado dia 28, quando a gente entrega a proposta para ele. O próximo passo é um passo que o Corinthians tem que dar. O Corinthians tem que nos dizer que, olha, Safiel, eu vou assinar aqui um memorando de entendimento para que nós continuemos dando prosseguimento ao debate, sem que isso implique nenhum compromisso, tá, Vanderlei? É muito mais uma carta para que a gente tenha a intenção de dar sequência e amadurecer o projeto. A partir do momento que o Corinthians faz isso, a próxima etapa é nós fazermos uma diligência em todas as finanças do Corinthians. Então, nós vamos levantar dívida, ativos, passivos, ou seja, vai ser feito um mapeamento completo. Para quê, Vanderlei? Para que esse mapeamento seja utilizado como lastro para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte, Vanderlei? A etapa seguinte é a etapa onde nós vamos registrar as empresas, né? A Safiel e a Invasão Fiel, que é a que vai deter os investimentos dos torcedores, né? E aí, Vanderlei, a partir do momento que a gente faz o registro dessa companhia, nós vamos abrir a captação. O que significa isso? Todos os corintianos serão convidados a fazer uma reserva, Vanderlei, de ações, né? E nós vamos fazer isso por meio de um amplo sindicato bancário que vai atingir os corintianos pobres, os de classe média baixa, classe média média, classe média alta, ricos e ultra-ricos. Quer dizer, nós vamos fazer uma distribuição ampla, como eu te disse antes, com reserva popular e com limite máximo de compra de ações. Tá? A partir do momento que a gente abre esse período de reservas, Vanderlei,
nós teremos, depois de, vamos supor, 30 dias, né, um número, né? Então, temos aqui, eu vou te dar um exemplo, tá, Vanderlei? X bilhões de reservas já feitas, né, por corintianos. No momento que a gente atingir um volume de reservas considerado confortável pelo Parque São Jorge, né, quando o Parque São Jorge fizer a sua assembleia para decidir se quer fazer a separação das propriedades do futebol nesse modelo de parceria que nós estamos propondo, ele já vai ter o conhecimento das reservas, né? Então, olha, já temos aqui X bilhões reservados. Isso nos dá segurança, não para que a gente assine o documento final, mas para que a gente aprove uma transação que será confirmada com o aporte dessas reservas. Tá? Então, Vanderlei, é um caminho que vai construindo lastro de forma contínua e consistente. Tá? E qual seria a alternativa, Vanderlei? A alternativa seria nós sinalizarmos para o Parque São Jorge, olha aqui, ó, nós passamos aqui, conversamos com os nossos outros amigos que também têm muito dinheiro, e nós já temos aqui 50 corintianos que vão colocar R$ 1 bilhão. Né? Qual mensagem que nós estaríamos passando para a torcida corintiana? Que a Safiel nada mais é do que um grupo de 50 corintianos ricos que querem comprar o Corinthians. E não é isso, é disso que se trata. Né? Se trata de uma coisa muito maior. Então, nós vamos percorrer esse caminho da distribuição democrática, cada coisa no seu tempo, e quando chegar o momento do Parque São Jorge votar isso, ele já vai ter o lastro das reservas, apontando que a captação está direcionada por um volume absolutamente suficiente para cobrir aquilo que eu chamei de meta mínima de captação. Por maior que seja a lambança, esse é o padrão, né, de presidentes de clubes, no padrão tradicional de gestão de clubes, ele prossegue normalmente, né, exceções, Uhum, normalmente até o final da sua gestão, por maior que seja a lambança e o não cumprimento de metas. uhum, Com o Safiel, aquela liderança, aquele CEO, aqueles dirigentes que não cumprirem metas, serão uhum. substituídos por não cumprirem aquilo que foi apresentado ou pensado, ou como gestores atuais, de uma maneira geral, ficarão até o final do seu mandato cometendo uma lambança atrás da outra. Perfeito, Vanderlei. Bom, o modelo da Safiel é um modelo 100% profissional. Né? A camada executiva, do CEO para baixo, incluindo o CEO, não são posições de voto, né? São posições executivas. Então, esses profissionais eles podem ser demitidos ou terem os seus contratos renovados com base na performance. E é assim que eles serão avaliados. Por quê? Porque isso é um modelo empresarial, não é um modelo associativo. As únicas pessoas que têm mandato são os conselheiros, né? Então, nós temos lá, só para ficar no órgão mais importante, que é o Conselho de Administração, Vanderlei, nós temos lá um conselho que nós desenhamos para 10 conselheiros, sendo que 5 desses conselheiros são independentes, Vanderlei. O que é um conselheiro independente? Ele não é parte nem de qualquer acionista. Ele é um conselheiro profissional. Ele recebe para fazer aquele serviço. Tá? Então, esses conselheiros, Vanderlei, eles respondem, inclusive, com o patrimônio deles pelas decisões que eles tomam. Tá? Eles têm mandato, esses são os únicos que têm mandato, e eles podem ser destituídos pelos sócios que os elegeram em causa em caso de má gestão e dolo. Tá? Agora, o que acontece, Vanderlei? Os critérios para que esses conselheiros independentes sejam eleitos são muito altos. Então, a gente está falando de pessoas, por exemplo, só vão poder participar da eleição de conselheiros de administração independente pessoas que ocuparam cadeiras ou que ocupam cadeiras em empresas listadas na B3. A gente está falando de profissionais que sentam no conselho de uma Embraer, de uma Vale, de um Banco Bradesco, de um Banco Itaú, de um Santander, etc, etc. Então, Vanderlei, é um novo paradigma,
é um ambiente novo. Talvez quem esteja só no mundo do futebol não esteja muito acostumado com isso. Mas se você olhar lá para o Bayern de Munique opera exatamente com essa mesma lógica, né? Ele tem dentro do conselho de administração uma separação. Eu tenho os conselheiros profissionais e depois eu tenho os conselheiros que são representantes dos sócios. E esses que são representantes dos sócios, eles só têm voz no conselho, eles não têm mandato executivo. Eles simplesmente são a voz dentro do conselho, mas não têm ascendência sobre decisões da gestão. Claro que quando você cita o Bayern é realmente um exemplo de gestão. O Uhum, futebol alemão, de uma maneira geral, é muito bem administrado. Eu imagino que quando vocês estiveram todos reunidos para começar com aquela conversa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, alguém do uhum, grupo, pelo menos, deve ter dito o seguinte: puxa vida, lá na Europa o dinheiro é estável. Mas aqui no uhum, Brasil, o futebol é cheio de, digamos assim, de gestões cinzentas, para não falar, cheio de corrupção. Como é que o uhum. Safiel prova que aqui, ou pelo menos tem certeza, que aqui esse exemplo vai dar certo? Olha, Vanderlei, por uma questão muito simples, porque nós estamos migrando de um modelo de propriedade e de gestão associativa para um modelo de propriedade e gestão profissional, né? O governo brasileiro, Vanderlei, ele vem induzindo os clubes, as associações a se profissionalizarem. Como é que ele tem feito isso? Através da legislação da SAF, né? O que a legislação impulsiona, Vanderlei? Ela impulsiona a primeira coisa, que é o capital. O capital ele tem dono. Então, é diferente de um clube associativo, né? O dinheiro não está muito claro de quem é lá num clube associativo. Dentro de uma companhia, não. Você tem donos. Nesse caso, centenas de milhares de torcedores e o próprio Parque São Jorge, que tem a propriedade, mas não manda na gestão diretamente, só vota na gestão, né? Então, Vanderlei, um modelo profissional de transformação dos clubes, ele é inevitável. A gente está vendo isso no mundo inteiro, na Europa, acho que mais de um terço dos clubes já estão nesse modelo, tá? E a vantagem é exatamente essa, Vanderlei, é sair de uma cultura amadora, associativa amadora, para migrar para uma cultura empresarial, profissional, aonde você tem governança e capital do dono, né? Então, ainda que no nosso caso os donos sejam centenas de milhares, né? Não muda a lógica, né? Os administradores, os gestores trabalham para o dono e seguem métricas profissionais, não mais métricas políticas, que é o que acontece no modelo associativo. Então a gente está falando de um sistema totalmente diferente, tá, Eu Vanderlei? entendi. Eu Tá entendi bom? perfeitamente. Que é totalmente diferente daquilo que a gente acompanha hoje, eu sei. E acho que são coisas novas. Todo dia surge Sim, uma maneira nova de gerir alguma coisa, e um clube de futebol, a gente sabe perfeitamente que precisa ser bem gerido. Não pode estar vivendo com enormes dívidas, dívidas impagáveis, né? Todo dia tem. exato. E outra, atrasos de salários, enfim. É claro, o exemplo de péssimas gestões nós temos aos pacotes nos últimos tempos. Eu sei perfeitamente Uhum, disso. Agora, uhum. é um projeto novo, feito por Sim. empresários dos mais diversos ramos de atividade, como você falou, mas que Uhum. seguramente todos vocês que são antenados sabem que vai criar ou tem uma rejeição àqueles que Sim. estão agarrados no sistema de décadas, né? Uhum, Aqueles uhum. que se soltam rojões pelo fato apenas de ter uma carteirinha e não pensam Isso. efetivamente na instituição. Tanto é verdade no caso do Corinthians. Eu poderia citar outras grandes equipes do Brasil, grandes, Sim, eu digo, sim. com relação à tradição, Sim, à fundação secular. Eu não estou sim. dizendo com relação à gestão. Porque esse é o grande problema, né? O Corinthians é um time, Exato. é um clube centenário. Quer dizer, ele Sim. só não, a meu ver, né, só não quebrou até agora porque ele tem uma torcida de milhões, é extremamente forte,
né? Uhum. Ele faz Uhum. parte da história do futebol brasileiro. A gente sabe o que significa o Corinthians, mas a Uhum. gestão é desastrosa, como outras equipes no Brasil. Não é um privilégio só do Corinthians que a gente fala. Você é um homem que está gerindo, está comandando com um grupo a apresentação de um projeto para o Corinthians. Mas se eu estivesse falando do Uhum. clube A, B, C, talvez eu falasse a Uhum. mesma coisa. Eu sei disso. Exato, exato. Com, A gente com, sempre diz isso, Vanderlei. Não é um é, problema de pessoas, é um problema do sistema, né? do sistema, com uma outra situação diferente, porque citamos aqui o Flamengo e o Palmeiras. Quero só lembrar Uhum. aqueles menos atentos que tanto o Uhum. Flamengo como o Palmeiras precisaram Uhum. de três gestões sérias para ficar nesse Uhum. momento que eles estão hoje, com os cofres, Uhum. digamos assim, recheados, com a coisa mais ou menos ajeitada. O Palmeiras Uhum. precisou de três presidentes sérios, né? Pelo que a gente entende. O Paulo Nobre, Uhum. o Gagliotti e a Leila Pereira. Quer dizer, a Uhum. administração que você pode contestar uma coisa ou outra, mas é uma administração que prova que a coisa está ajeitada pelos lados do Palmeiras. Do Flamengo, a Uhum. mesma coisa. Foram necessárias três gestões para que o Uhum. Palmeiras, que o Flamengo chegasse nessa situação que está hoje, Uhum. né? Uhum. Então, não é uma coisa varinha mágica da noite para o dia. Não é, Não não é. é. A gente sabe que o SAF também é uma coisa que não é varinha mágica. Ela tem que ser Uhum. bem feita, bem gerida, com pessoas competentes, tem grande chance de dar certo. Tá certo? O Uhum. que eu queria saber é que você sente, o grupo sente, que é um obstáculo muito difícil de ser ultrapassado eh, com, para que o Conselho reconheça que pode ser o momento de um caminho novo. Olha, Vanderlei, quando a gente começou o projeto há 5 meses atrás, quando a gente veio a público com o projeto, melhor dizendo, 5 meses atrás, eu diria para você que as nossas chances estavam ali talvez menores do que 1%. Tá? Ho- Hoje, Vanderlei, eu diria para você que as nossas chances já são bem maiores do que essa. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque quem está criando esse projeto não está fazendo isso por interesse econômico e político, ou de cargo na SAF. Não é esse o caso. Né? Nós estamos doando para o Corinthians um modelo empresarial que serve, na nossa visão, muito bem para todos os corintianos, que serve para o futebol, que serve para o clube associativo e mais, Vanderlei, serve para a indústria do futebol. Tá? Muitas pessoas aqui que não são corintianas e que estão trabalhando para essa profissionalização, para esse amadurecimento do mercado do futebol, são entusiastas do projeto da Safiel, tá, Vanderlei? Então, essa é uma razão. O projeto nasce de forma transparente e com uma causa nobre para os associados e para os que são apenas torcedores. Tá? O segundo ponto, Vanderlei, a dívida do Corinthians, ela chegou num patamar tão alto, né, que o Corinthians já está travando. Quer dizer, hoje o Corinthians recebeu o segundo transfer ban, né? Tem mais outros aí na fila. A RCE do Corinthians, Vanderlei, ela está a ponto de ser suspensa. Não sei se você lembra, há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, todo dia o Corinthians tinha bloqueio nas contas. O Corinthians está na eminência, já não bastasse todas as dificuldades, esse cenário de bloqueio em contas voltar a acontecer. Né? Lembra que eu falei que o governo está induzindo os clubes a virarem SAF? As SAFs já vão pagar menos da metade do imposto que um clube associativo paga. Isso para o Corinthians significa uma economia da ordem de 70 milhões de reais por ano. Os juros da nossa dívida, Vanderlei, da dívida corintiana, eles são da ordem de 400 milhões de reais por ano. Mais de 1 milhão de reais por dia, Vanderlei. Então você imagina o seguinte: a cada 3 anos, o Corinthians construiria uma nova Neoquímica Arena, só com o dinheiro que ele joga no lixo de juros. E aí, Vanderlei, eu poderia continuar aqui falando de outras razões, né? Mas assim, chegou o momento para o Corinthians. Chegou o momento para o Corinthians se transformar. Né?
Nós acreditamos que o projeto da Safiel é o caminho correto, é o caminho que aponta para essa profissionalização, que aponta para a resolução dessas dívidas, que vai, no prazo mais curto, resgatar a competitividade esportiva do Corinthians, que vai colocar o Corinthians de novo para brigar, talvez entrar no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos daqui a pouco tempo. Então, Vanderlei, aqueles que pensam apenas em manter o status quo para que desfrutem de algum benefício disso, estão fazendo em prejuízo da instituição, né? Sem contar os milhões de corintianos que ficam do lado de fora dos muros do Parque São Jorge. Então, é o momento, Vanderlei, chegou o momento do Corinthians decidir se ele quer, de fato, se tornar o que ele deveria ser, que, na nossa opinião, é o maior clube das Américas, né? E talvez um dos 10 maiores do mundo. Nós estamos acendendo essa luz, sabe, Vanderlei? É uma oportunidade que está passando diante de nós. Carlos Teixeira, obrigado pela gentileza, pela entrevista, por responder as perguntas que muitas delas eu deixei de fazer, porque você imagina o que chega de pergunta, né? Então, eu tentei pensar aqui pelo menos algumas nós adaptamos aqui para poder esclarecer alguns pontos, e eu sei que você vai ter que falar muito disso nas próximas semanas e também para o Uhum, Conselho do Corinthians, na verdade, para os corintianos, e a gente torce uhum, para que o Corinthians encontre um caminho, né? Porque sim, eu sempre digo, imagine o Corinthians, a força do Corinthians sem dívidas ou sem cobradores batendo na porta, isso que acontece há muito tempo. Imagine a força do Corinthians, né? sim, Se com tanta pancada, com tantos hematomas, ele ainda resiste, né? sim, Imagine o Corinthians se tivesse nos trilhos. Isso faz sim, tempo. Então a gente torce e é bom para todo mundo. Corinthians forte é bom sim. para o futebol brasileiro, para todo mundo, para o negócio de futebol, evidentemente. Perfeito, Carlos, perfeito, um Vanderlei. grande abraço para você, aos seus companheiros. Obrigado pela gentileza, pela atenção e por essa longa conversa aqui na nossa Sim. conversa. Obrigado, Posso só dar um Carlos. recadinho final, Vanderlei? É bem Por rápido, favor. tá? Bom, primeiro te agradecer pela oportunidade, dizer que se você quiser marcar uma outra conversa para a gente percorrer essas perguntas que não deu tempo, eu estou à sua disposição. E por último, você falou sobre o nosso site, mas eu também queria divulgar o nosso Instagram, que é @Safiel1910. Ali tem bastante informação também para o ouvinte da Jovem Pan nos seguir e divulgar. Perfeito. Um abração, Carlos. Obrigado pela gentileza. Um, Sobre um o prazer. Safiel, sobre o projeto Safiel, que é um projeto importante que vai ser apresentado para a deliberação do Conselho Deliberativo do Corinthians. O Corinthians está tentando arrumar um caminho. A gente espera que encontre um bom caminho, um melhor caminho para todo mundo. Com o Carlos Teixeira fizemos mais uma edição da nossa conversa. Estaremos de volta na próxima semana. Até a próxima.